Muita gente fala sobre a romantização da favela, e eu acho que é justo falar sobre isso, mas pouca gente fala sobre a origem dos problemas da favela. E é sobre isso que eu quero tratar aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral. Aqui eu falo sobre o universo masculino, falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito na perspectiva de um homem comum, tá bom? Então aqui não tem papo de coaching, de alta performance e de alta testosterona ou baixa testosterona. Esse aqui não é o intuito do meu canal, tá bom? Até porque o homem comum ele está discutindo outras coisas, como por exemplo esse tópico que a gente vai abordar aqui. Se você considera meu conteúdo razoável, se inscreve aqui no canal, tá bom? O YouTube me mostra que 58% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Então se você é uma dessas, se inscreve aqui no canal, tá bom? E para você que está chegando agora, vai usar esse vídeo para tomar a decisão de se inscrever, lá no final você considera, se te parecer razoável, você se inscreve no canal, tá bom? Tá aqui na descrição também, tem um campo do Seja Membro. Você pode ser membro aqui do canal e me ajudar a continuar produzindo conteúdo, tá bom? Vida de criador de conteúdo não é fácil, sobretudo quando você é pequeno, né? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. É um fato que a gente deve discutir a romantização da favela, isso é um absurdo, é uma imbecilidade a gente imaginar que viver na favela é bom, bonito, romântico. Não, não é. Não tem nada de bom na favela senão as pessoas que estão ali honestamente, tentando viver, tentando sobreviver, correndo atrás ali do seu pão de cada dia e tal. Então, fora isso, cara, a favela, infelizmente, é um lugar de extrema vulnerabilidade, de extrema violência, e é sobre isso o vídeo, tá bom? Porque eu falei pra você que pouca gente está falando sobre a origem dos problemas da favela. Esse é um assunto que é muito fácil de politizar e se tornar uma discussão ideológica. Não é esse o meu intuito aqui, tá bom? Então, se você vai usar os comentários para usar as ideologias, pode usar, fique à vontade, aqui é democrático. Mas a minha fala, minha interpretação, ela não está baseada em esquerda e nem direita. Ela está baseada num fato, que é regularização fundiária. Se na favela a gente não tem paz, se na favela a gente não tem abastecimento de água de qualidade, se na favela a gente não tem abastecimento de energia de qualidade, se na favela a gente não tem um serviço de entrega de mercadorias de qualidade, se na favela a gente não tem casas bem estruturadas de qualidade, tudo isso tem relação com a negativa do direito à posse da terra. E é por isso que eu falei que essa conversa é muito fácil de ser ideologizada, porque aqui muita gente já pode entrar, por exemplo, para o movimento sem terra. Não é disso que se trata. Já falei. Seguimos. Por que o Caveirão... Gente, Caveirão é um carro blindado enorme aqui no Rio de Janeiro que entra, bota a polícia dentro, entra nas favelas. É um carro blindado, a bala come quando o Caveirão quando o Caveirão entra, todo mundo já sabe que aquele momento ali vai ser tenso e normalmente é muito tiro, os policiais estão completamente protegidos ali dentro. Então, e o Caveirão, ele só entra em favelas. Eu não sei se em outros lugares do Brasil tem. Aqui no Rio a gente chama de Caveirão um carro blindado preto ou cinza. E tem o branco também, o Caveirão branco da paz. Um caveirão que entra na favela para meter bala, ele é branco, né? E aqui também não se trata de falar mal de polícia, tá bom? Pelo amor de Deus, não seja imbecil aqui nos comentários, não. Vamos lá. Por que o Caveirão não entra na Zona Sul? Não entra nos bairros nobres? Por que não existe com muita frequência ou quase nunca operação policial contra o tráfico em áreas nobres das cidades? Isso tem total relação com a regularização fundiária e o direito à posse de terra. Primeiro, vamos lá. Quando você é dono da sua terra, você não pode ser transferido de um lugar para o outro pelo Estado. Isso acontece com muita frequência nas favelas. Então tem muita gente que passou anos da sua vida sendo transferido de um local para o outro, porque é onde ela morava ia começar uma obra e aí tem que tirar a casa dela daqui, dar uma indenização, mandar ela para outro lugar, manda para um apartamento, ou então dá dinheiro, ela compra uma casa. Isso é muito comum no Brasil, mas isso só acontece com pessoas que não têm direito à posse do terreno. Há uma grande diferença entre ser dono da casa e dono do chão.
Quando você é dono da casa, você pode ser expulso desse lugar, sua casa pode ser demolida, porque você não é dono do espaço em que você está pisando, você é apenas dono da casa. Então o máximo que vai acontecer é você ser indenizado pela destruição da sua casa, no caso pelo Estado. Então você recebe uma indenização, o Estado vai avaliar a sua casa, vai ver a condição, a qualidade dos materiais que você usou na construção, as benfeitorias, e vai avaliar a sua casa e vai te oferecer um valor e cabe a você negociar para aceitar ou não esse valor. Mas se o Estado quiser te tirar dali, ele vai te tirar. Não acontece isso nos bairros nobres da cidade, porque nos bairros nobres da cidade, a gente tem pessoas que são donas do chão. Então esquece a estrutura, foca no chão. As pessoas têm registro, elas têm RGI, elas têm ITBI, tudo relacionado à casa e ao chão da casa. Aquele espaço quadrado ele é registrado no município, nas prefeituras municipais, e tem um dono. E o dono são as pessoas que moram ali. Então, o primeiro ponto, aquela casa não pode ser invadida por qualquer pessoa de força policial, vamos dizer assim. Ela não pode ser invadida por polícia, a não ser em questão de flagrante. Mas tem uma operação numa área nobre, por algum motivo, que é raro. A polícia vai bater na porta e ela precisa apresentar um mandato para entrar naquela casa. Ela não pode entrar se ela quiser, igual ela faz, por exemplo, nas favelas. Por quê? Porque aquele terreno que ela está pisando ali na favela é do Estado. Então o Estado tem livre acesso. Então você já começa a entender que não ser dono do seu chão é um problema muito grande no Brasil. E a partir daí a gente tem diversos outros problemas, como, por exemplo, problemas de infraestrutura, problemas de saneamento básico, problemas com esgoto a céu aberto. Quem mora na favela, por exemplo, sabe muito bem que o problema das enchentes é muito difícil de ser resolvido. Quando tem alguma situação emergencial, normalmente o Estado chega 2, 3, 4, 5 dias depois, uma semana depois, para tentar amenizar os efeitos de uma próxima enchente, porque o Estado está ocupado atendendo a população que paga os impostos. Quer dizer, toda a população paga imposto, mas a população que paga imposto é relacionado a saneamento, a água, a luz, porque as pessoas que pagam luz, pessoas que pagam água, se ficarem sem fornecimento de energia, elas podem processar e elas vão ganhar do Estado. Pessoas que não pagam luz, pessoas que não pagam água, são deixadas, os seus problemas são deixados para resolver quando dá. Então por isso que a luz acaba na favela e demora 2, 3 dias para resolver, porque o serviço de fornecimento de energia está resolvendo primeiro o problema de quem paga. Lembra? Quem paga a luz não pode ficar mais de um dia sem energia elétrica, não pode ficar mais de metade do dia sem energia elétrica. Ponto final. A mesma coisa serve para a água. Então o Estado, com os serviços de energia privatizados ou não, eles resolvem o problema daqueles que eles pagam e as demandas dos mais pobres vai sendo engavetada, agora sim, vamos lá resolver. E aí manda uma equipe muito reduzida para atender uma comunidade inteira, e aí começa estresse, começa discussão, o cara entra na favela, e normalmente as pessoas falam que ele só vai daí quando ele resolver o problema. Então percebe como é que é muito complexo? Tudo isso tem relação com não ser dono do chão. Então, para a gente conseguir um mínimo de liberdade no país, seria necessário esse processo de regularização fundiária avançar e as pessoas serem donas das suas terras. Então, problemas de vulnerabilidade social, pobreza, doenças como tuberculose, por exemplo, que afetam mais as regiões mais pobres do país, tudo isso tem relação com a questão da... Palavra difícil para falar. Donos do chão, beleza, vamos ficar por aqui, donos do chão, mas regularização fundiária. Isso é um grande problema na favela. Então, o Estado entra como quer, entra quando quer, e mesmo entrando como quer e quando quer, dificilmente ele vai entrar com serviços de benefícios. Então a ausência do Estado nas favelas é muito grande. E aí ele se dá também por conta de questões de tráfico e tal. Também tem esse lado, né, do conflito, do confronto, dessa divisão de territórios que a gente tem. Mas não ser dono da sua terra, não ser dono do lugar em que você deita e dorme, com certeza, eu não tenho dúvidas do que eu estou falando, é a origem dos problemas da favela. Então o pessoal é deixado mesmo de lado, é marginalizado, né? Quando a gente fala marginalizados, não é no sentido, não é só de marginal, mas é de ser deixado às margens da sociedade. O que é margem da sociedade? Você vai pegar o mapa aí do seu município e você vai ver que o centro da cidade, as áreas nobres da cidade, elas estão normalmente no meio do mapa. E o que é margem? Não é o que fica em volta ali? É ali onde está o povo pobre, encostado nos rios,
que separam um bairro do outro, né, nas áreas mais vulneráveis, nos morros. Então isso é as margens da sociedade. Então essas pessoas também são marginalizadas. Quando a gente vai para o contexto de marginal, aí a gente entra num contexto que é o discurso da generalização, que são pessoas que dizem na favela só tem bandido. Por quê? Porque ela vai associar a favela com um lugar de bandido. Então, se favela é lugar de bandido, quem mora na favela é bandido. Então, é por isso que as mulheres de favela são muito estigmatizadas. É por isso que os jovens negros de favela são muito estigmatizados. É por isso que muita gente, quando vai participar de um processo seletivo para um trabalho, a pessoa não pode botar o CEP que ela mora, ela não pode botar o endereço dela, porque vai olhar para aquele lugar que é marginalizado. Então a pessoa, o que ela vai fazer? Ó, eu moro num lugar tal, aqui do lado tem um bairro, porque as pessoas não conseguem nem reconhecer a favela como um bairro, né? É favela. Mas tem um bairro aqui do lado, então eu vou botar que eu moro aqui, eu moro em Bom Sucesso. Então pronto, o empregador ele não vai saber que você não mora na favela, ele vai achar que você mora em Bom Sucesso. As chances de conseguir emprego são muito mais fáceis. Se houvesse a questão da distribuição de terreno justa no Brasil, porque isso é uma questão de justiça social, se houvesse isso, a gente teria obrigatoriamente o desenvolvimento das favelas. Talvez não perfeitamente, e eu também não acredito que isso aconteceria, porque dar o terreno não resolve o problema, né? Ele inicia o processo de resolução do problema, mas se dá o terreno e o Estado começa a entrar e consegue implantar, por exemplo, conta de luz, conta de água, você já começa a ter o direito de reclamar. Muita gente vai achar, pô, mas eu não quero pagar água, não quero pagar a luz. Isso é uma outra discussão, porque isso não é só não querer, isso não é roubar energia, isso não é roubar água. Isso é problema socioeconômico, isso é falta de renda, isso é desemprego, que é um outro campo da sociedade. Então as pessoas que estão na favela, elas não fazem gato porque ela quer, elas não pagam água porque ela... Primeiro, a água não chega na favela, tá? Ela vem de outras formas, mas o Estado mesmo dificilmente tem um hidrômetro na favela, diferente de relógio. Conta de luz normalmente chega na favela, mas não em todas. Mas a pessoa que não paga luz e água, ela não paga porque ela não quer. Não é esse nível de mau caratismo também. Por exemplo, eu fui criado pela minha avó e a minha avó cansou de pedir pra Light, aqui no Rio Light, né? Cansou de pedir pra Light lá em casa botar o relógio, até que ela desistiu. E a minha avó era certinha com essas coisas, ela queria pagar, mas o serviço não ia. Mas também se ela pagasse, qual é a diferença ia fazer? Porque ela ia pagar, não ia ter direito de reclamar. E ela já teria acesso à energia elétrica de qualquer jeito, porque o Estado tem que fornecer o mínimo. Então esse é o motivo também pelo qual o Estado não pode, de forma alguma, cortar a luz, cortar a água, porque isso é inconstitucional. Quando a gente vai para a Constituição brasileira, o Estado tem a obrigação de fornecer aquilo que é mínimo para a sobrevivência das pessoas. Então por isso eles não cortam, eles não podem cortar água, não podem cortar luz. Mas esse processo acontece diversas vezes. Então quando precisa, por exemplo, fazer uma manutenção no sistema de água, eles vão escolher as regiões mais pobres para poder cortar a água desse pessoal, para não enfraquecer quem paga, e aí eles conseguem diminuir ali a extensão de água passando pelos canos, né, a força da água, e resolver o problema para a cidade como um todo. Mas quem é que sofre no final? Mas tudo isso tem relação, gente, com a questão da casa, quer dizer, do terreno. Se você não é dono da sua casa, você é acordado 5 horas da manhã, cara, com a polícia batendo na sua porta, e aí você leva um tapa na cara e você é trabalhador, irmão, mas você não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa discutir, mas como disse, o problema de falar sobre isso é que isso vai cair na questão da ideologia, não tem como. Mesmo que eu não queira aqui usar a minha fala, seja para um discurso conservador, seja para um discurso mais progressista, seja para a direita, para a esquerda ou centro ali e tal, sempre vai cair nesse ponto. E quando cai na questão da ideologia, aí a gente acaba perdendo foco, porque o foco se torna o Estado. Por exemplo, vai ter pessoas aqui no comentário que vai falar que tem que ser Estado mínimo. Aí tem gente que vai falar, não, tem que ser Estado máximo. Só que não se trata de Estado mínimo ou Estado máximo, se trata de sobrevivência. Nenhuma ideologia política, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, faz pelo povo, gente. Então quem quiser ficar se matando por ideologia, que se mate. Paciência, isso é um problema de quem quer fazer isso. Mas não resolve. Esquerda não resolve o problema de ninguém, direita não resolve o problema de ninguém, quem está no centro morde da direita, morde da esquerda, cadeiras no Senado, nos ministérios, e assim vai vivendo. E a gente que está na base da pirâmide que sustenta o país no braço, a gente não tem sequer o direito a uma terra, a um lugar para dizer, é meu. É isso.